Agora eu vou chamar a dona Ângela aqui comigo. Oi, dona Ângela, boa Ei, tarde. Grazi, tá boa? Tudo bem, a senhora? Como é que vai? Graças a Deus, tudo em paz com você. Também, tudo ótimo. Curtindo essa pandemia, né? É, melhor assim, melhor falar que tá curtindo, né? É, ué, pelo menos descansando um pouco, né? É, mais ou menos. Estamos trabalhando até mais, né, dona Ângela? Porque É, a cabeça da gente não para, não é não mesmo? tem de parar, não, minha filha. A minha trabalha 24 horas por dia. Até dormindo, a gente sonha com os planos, os projetos, não é Quando verdade? dorme, né? Porque eu nem dormi não estou, de tanta preocupação. Ah, isso Antes de mesmo. tudo, eu queria te agradecer o convite para participar dessa Imagina. live, embora seja a primeira vez que eu participo de uma live, que eu não tenho assim muita afinidade com a máquina. Aí, se eu Sim, cometer algum engano, você vai me consertando aí. de forma alguma. Para mim é uma honra ter a senhora aqui comigo essa tarde. A senhora desenvolve um trabalho que eu admiro demais, demais, tenho o maior respeito, porque eu conheço bem de pertinho a seriedade, a dedicação da senhora com todo o trabalho do núcleo, do Nova Vista, das duas casas, do Prado, das crianças de 0 a 7 anos, que é um trabalho maravilhoso. Se tiver alguém aqui nos assistindo que não conheça, a dona Ângela é presidente da Oproação, que é uma ONG que abriga crianças de 0 a 7 anos. São crianças que estão sob a guarda da justiça, né, dona Ângela? É, exatamente. E tem também o núcleo Nova Vista. É E o dona núcleo de Ângela, esse é lá no bairro Nova Vista. Então, nós isso, temos praticamente, são dois segmentos, sim, né? As casas de acolhimento, que são crianças retiradas dos lar por força judicial, que moram conosco. sim, E as meninas do Nova Vista, que no contraturno escolar fazem atividade com a gente, lá sim. no Núcleo de Cultura, no bairro Nova Vista. Isso, e o trabalho da dona Ângela é muito lindo e a gente admira demais, viu, dona Ângela? O trabalho que a senhora desenvolve com muita garra, com muita insistência, né? Porque não é fácil, não Não, é fácil. fácil não é não. E, e a Ele é senhora, gratificante, não resta a menor muito, dúvida, né? muito, Quando a gente colhe os frutos e a gente vê que encaminhou bem a criança, que a criança está bem acolhida e tudo, saudável e tudo. Mas até chegar a essa fase, a gente luta muito. E são muitos, eu costumo dizer que são muitos obstáculos a serem saltados para a gente chegar com a criança saudável, né? é Porque elas verdade. chegam para a gente muito fragilizadas. Sim, sim. Dona Ângela, hoje a gente está aqui, né, nessa live programada porque a senhora tem muito conhecimento, né, sobre o terceiro setor e a senhora vai nos esclarecer alguns pontos, né, que são bem importantes as pessoas entenderem e a gente colocar aqui em pauta. Então, nós vamos falar assim, um pouco. Eu vou ler a colinha, tá, gente? Porque é muita informação. Nós vamos falar o que é um terceiro setor, como que ele nasceu, por que ele foi criado, que a questão da regulamentação dele, as dificuldades da administração, e vamos também depois conversar com vocês a respeito de alguns convites, né, dona Ângela? A gente tem uns convites também para fazer para as pessoas. Temos. Então, assim, eu queria. Eu Pode falo falar. que o terceiro setor hoje, na minha concepção, é um setor de suma importância. Sim. Ele culminou mesmo na década de 90, mais ou menos após a ditadura, né? Porque antes eu costumo dizer que desde o Império já existia o terceiro setor, né? Uhum, Feito pelos missionários, feito pelas congregações religiosas, que não deixava de ser uma ajuda ao Estado, né? Mas sim. ele foi assim, tomou corpo logo após a ditadura militar, quando o setor público, que é o responsável, né, pela política social, Uhum, ele não estava dando conta. A verdade é essa. Então, nasceu o terceiro setor
para preencher essa lacuna, entendeu? Para complementar, para auxiliar o Estado nas políticas sociais. E eu acho isso um trabalho de suma importância. Sim. Mas a regulamentação do terceiro setor, eu costumo dizer que nós temos as mesmas obrigações, os mesmos compromissos administrativos, tributários, fiscais, tudo como o segundo setor, que são os empresários e tudo. Então, eu acho que já está na hora do terceiro setor ter uma legislação própria, sabe? Inclusive com algumas flexibilizações de deveres que nós temos, de encargos sociais, porque o primeiro e o segundo setor, a desigualdade é muito grande. Sim. Porque o primeiro e o segundo setor tem receita. E nós, do terceiro setor, nós não temos receita. Não é? A gente vive de doações, né? De empresas, de pessoas físicas, de familiares, ou convênio feito com os órgãos públicos. Sim, né? Deixa eu abrir um parênteses, né? Porque a senhora é presidente de uma ONG, e é uma ONG também muito delicada, porque a senhora está tratando de crianças, né? Exato. Então, assim, as necessidades de crianças são, principalmente os bebês, né? Que tem alguns que chegam, às vezes, com uma deficiência alimentar, que a senhora tem que, né, ter alguns cuidados maiores. Todos. Eu vou te dizer que eu ainda não recebi nas casas de acolhimento nenhuma criança totalmente saudável, principalmente os bebês. Né? Porque os bebês, assim, vou te dizer que 90% é fruto de uma gestação de alcoolismo, de droga. Quer dizer, então eles já chegam fragilizados. Né? Então, até a gente colocar, medicar, levar no pediatra e começar a cuidar realmente da saúde dessa criança, sim, e ele tomar um pezinho, ficar mais forte, isso demora aí de 2 a 3 meses. Sim. Então, na casa dos bebês, nós temos essa fragilidade, que eles entram subnutridos, né? E na outra casa, no Filhos de Nazaré, que são crianças maiorzinhas que eu digo assim, 3, 4, 5 anos. Eles têm a pior de todas as dores, que é a dor do abandono. Porque eles são retirados, às vezes, por exemplo, quando é busca e apreensão, eles chegam aos prantos nas nossas mãos, mas super maltratados, machucados, sujos, com fome, subnutridos. Mas, de qualquer forma, eles sentem falta da família biológica. Carinho, né? Então, aquela dor que nós temos que suprir, além do problema da saúde física deles, a saúde emocional. Então, nós temos assim que cuidar com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, porque eles vêm de um mundo totalmente diferente daquilo que a gente se propõe a dar para eles. Sim. Então, até eles adaptarem ao novo, vamos dizer assim, ao novo sistema, né, é difícil. E eu falo que a dor do abandono, ele não tem remédio que cura. Verdade. É só o carinho, né, os cuidados e tudo. Porque a dor de cabeça, a dor de barriga, a coisa, você dá um remedinho e passa. Agora, a dor do abandono, não. A dor do abandono, ela é difícil. Dura, né? Muito dura. É muito dura. Mas eu coloquei essa questão porque a senhora estava falando que o primeiro e o segundo setor tem a remuneração, e o terceiro setor não. Não. Vive de doações, e a demanda é muito grande, né? E cada dia a demanda é maior, sabe? E o que me preocupa, por exemplo, que assim, às vezes me deixa assim, chateada mesmo, é quando eu vejo, por exemplo, que eu passo numa comunidade aqui mesmo no Prado, onde nós temos as casas e o nosso escritório, e vejo aquelas menininhas, mocinhas de 12, 13 anos, na rua, conversa, na ociosidade da rua, né? Porque para eles é muito prazeroso. Então eu tenho vontade de tirar esses meninos e trazer para mim. Mas como? Eu não tenho recurso, não tenho espaço físico.
Porque, por exemplo, eu para lidar com as crianças, para cuidar das crianças, eu tenho que contratar. Eu tenho hoje 42 funcionários registrados pela CLT. Então, esse custo é altíssimo. É altíssimo. Então, quando eu falo que, às vezes, a minha legislação, eu brinco muito, não pode ser, as leis não podem ser a mesma do terceiro setor para um grande empresário. Porque ele tem uma boa receita. Eu costumo dizer que eu não sou presidente, eu sou petite, né? Porque a gente vive de doações. Nós até do Proação não podemos queixar, não. Nós temos muitas pessoas que contribuem e muitas das vezes não contribuem porque não conhecem o trabalho. Sim. Não só do Proação, não. Não sabem realmente qual que é o trabalho do terceiro setor. Não é o do Proação, sabe? Às vezes eu costumo brincar com a Márcia, falo, Márcia, tinha vontade de ter 5 minutos no Jornal Nacional para poder explicar para as pessoas qual é a função do terceiro setor. Porque hoje, com essa crise que já vem há bastante tempo e culminou agora com essa pandemia, os problemas sociais estão aumentando assim, numa proporção que só quem vive aqui o dia a dia sabe. Verdade. Eu estou muito preocupada, não é com a Covid, sinceramente. Eu estou preocupada com o pós, depois dessa quarentena. Porque a quantidade de desemprego que está gerando, e isso vai aumentar muito a crise social, óbvio. Né? Então, é complicado demais e isso, às vezes, mexe muito com o emocional da gente. Né? Você quer fazer, mas você não tem a ferramenta na mão para fazer. Verdade. Né? Então, Nós isso, ainda... às vezes, eu sinto um pouco, assim, angustiada com isso. Sinto mesmo. E nós vivemos num país que não dá nenhum tipo de estrutura, né? Estamos acabando de falar nisso, que não existe nenhuma regulamentação que favoreça até o trabalho do terceiro setor para estar melhorando, oferecendo mais, né? Até as pessoas que trabalham conosco, Grazi, nós não podemos nem exigir grande qualificação, porque a remuneração não é de acordo. Sim. Mas nós também não podemos contratar um grande especialista, porque nós não temos recursos para remunerá-lo. Então, isso aí é uma lacuna. Sim. Sabe? Então, a parte administrativa, gestora de uma entidade sem fins lucrativos, ela deixa a desejar. Sim. Exatamente por causa disso. A gente... Isso. E tem que contar muito mesmo, né? Com a solidariedade das pessoas, a doação, só para as pessoas entenderem um pouco como que funciona. No caso da Proação, por exemplo, tem um sócio fraternos, né, dona Ângela, que tem uma contribuição. Se a senhora puder explicar com mais detalhes, por favor. São amigos nossos, familiares, que fazem a contribuição mensal, diretamente no banco. A contribuição mínima é de R$30. Por quê? Essa é uma orientação, não é determinação. Uma orientação do banco por causa das taxas de emissão de boleto, taxa que é cobrado pelo banco. Então, é de R$30 é o mínimo, até quanto a pessoa puder. Normalmente, a gente emite os boletos dia 10 de cada mês. Isso, por exemplo, nos ajuda muito. E esse ano nós tínhamos feito um propósito de a gente fazer uma campanha bem acirrada, bem assim, tete a tete, pessoalmente, para aumentar o número de sócios fraternos. Quando veio a quarentena, aí atrapalhou um pouco a nossa programação. Aliás, atrapalhou um pouco, não. Atrapalhou toda a nossa programação. E também o sócio fraterno pode fazer também adesão pela conta de luz, né, da CEMIG? Pode fazer pela conta de luz da CEMIG.
sabe? Quer dizer, então é por exemplo, porque nas casas de acolhimento nós temos um termo de compromisso, um convênio com a prefeitura. Mas o que a prefeitura nos dá, dá para cobrir a folha de pagamento, porque é muito alto, os encargos sociais são muito altos. Eu costumo dizer assim, por exemplo, os impostos que a gente paga. Eu não queria isenção total, não. Mas, por exemplo, sobre o FGTS, dando um exemplo, se a gente paga, todos os empresários, todo mundo paga 8%, as entidades sem fins lucrativos pagariam 4%, por exemplo. Né? O PTU, por exemplo, poderia ser isento. As nossas 3 casas são todas 3 alugadas. Então, e são casas, por exemplo, que requer, por exemplo, um constante reparo, porque são casas mais antigas, porque nós não temos condições de uma casa recém-construída, a gente alugar para fazer uma casa de acolhimento, não é? Então, a gente sempre aluga uma casa mais antiga, que a fiação não é tão boa. Hoje em dia, com esse problema de tudo na internet, tem que pôr os fios de acordo, então isso tem que mudar. O encanamento é feito de 1930, tem que adaptar, não é? Quer dizer, então, isso tudo é um custo. Verdade. Tudo é um custo. E a gente tem a fiscalização também da prefeitura, do Ministério Público, da Vara da Infância, né? Eles fiscalizam tudo. Então, é feito, eu falo, eu não importo de ser fiscalizada, não. Eu só quero que eles me deem condições para que eu custeie sem ficar pedindo às pessoas. Nessas chuvas que tiveram agora no princípio do ano, na Casa Monte Maria, por exemplo, caiu um telhado e uma parede da salinha de televisão deles. A prefeitura, por exemplo, eu posso usar a verba da prefeitura para arrumar? Posso. Mas aí eu tenho que deixar de pagar o imposto. Porque a verba, ela é a conta para recursos humanos, para encargos sociais, né, para os tributos e tudo. Então, aí você tem que ficar pedindo. Ô, fulano, você me arranja 1000 telhas? Você tem uma consultora? Você me arranja uns 3 sacos de cimento? Até você conseguir, né, reunir todo o material, aí começa a mão de obra. As pessoas, normalmente, precisam. Você conseguir uma pessoa para arrumar um telhado, arrumar uma parede, pintar e tudo, demanda tempo. E as pessoas precisam, não pode trabalhar de graça. Você tem que ser remunerada. A gente ainda dá sorte de conseguir muita gente que nos ajuda, faz um preço especial, uma consultora, manda um pintor, manda isso e tudo. Mas mesmo assim tem despesa. As despesas extras, no Núcleo de Cultura no Nova Vista, nós não temos ajuda governamental nenhum. E eu tenho 120 meninas lá. Sabe? É um trabalho super bonito, né? Que envolve também a família delas, né? Como educação. Porque eu sou, assim, apaixonada pelo pessoal do Nova Vista, sabe? Tanto que eu falo que eu estou assim, morrendo de saudade delas, sabe? Porque foi lá que nós começamos. Então, a gente tem aquele carinho especial por elas. Mas, por exemplo, lá eu poderia acolher 200 crianças, se eu quisesse, 300, mas como? Eu não tenho espaço físico, eu não tenho recurso, não é? Então, fica difícil você abraçar todas essas crianças. E eu acho que o governo tinha que dar uma atenção especial ao terceiro setor para a formação, do que eu costumo dizer, que é a educação que a gente fornece para as nossas crianças, especialmente a de Nova Vista, é uma educação complementar à educação formal e sistêmica. Né? Porque ensinar matemática e português, elas aprendem na escola. Mas é aquela formação pessoal, a formação humana. Né? Porque eu acho que isso, os valores éticos, que eu acho que está faltando hoje no jovem, na criança, formar a criança, né? Saber distinguir, por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Porque a ociosidade da rua é muito prazerosa. O mais importante é tirar da rua, né, dona Ângela? Exatamente. E você tem que oferecer uma coisa que seja mais prazeroso do que aquela liberdade, né?
que eles há momentaneamente, Uhum. que eles acham que é o legal da vida, É né? verdade. Ficar perambulando e tudo. Mas isso no futuro, isso vai refletir no futuro dessa criança. Uhum. Hoje está ótimo, ele está com os coleguinhas, brincando na rua, fumando, né? Com seus shortinhos curtinhos, outra coisa. Mas e o futuro dessa criança? É verdade. Então tem que dar, e nós gostamos assim, eu acho, por exemplo, eu tenho muita vontade e acho que o Proação deixa a desejar, tudo em função de recursos. Uhum. As famílias também, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar às famílias o que a gente está fazendo com as crianças. Qual tipo de orientação, que tipo de formação que você está dando para as crianças. Né? A formação humana. Tanto é que o nosso slogan é ser humano, precisa ser humano. Slogan super bacana, né? Outro dia, por exemplo, até eu falei assim, gente, eu acho que essa pandemia serviu para uma coisa, para aplicar a nossa convicção de que ser humano precisa ser humano. A não ser que depois que passe, né? Que passe a pandemia, volte. Porque o ser humano estava muito individualista, né, Grazi? Muito, muito. Pensando só nele, não olhava o outro. De E hoje repente, essa quarentena vai dar um clique, né? parece, eu estou com essa esperança. É, Apesar de, economicamente, né, vai ser um problema desastre, grande. vai ser um problema grande para os governantes, mas eu acho que em termos de humanidade, de ser humano, Uhum. eu acho que despertou alguma coisa nas pessoas, sabe? Verdade. Eu acho que elas ficaram mais sensíveis, mais prontas a ajudar, a colaborar com o outro. Assim, bom, assim é que eu estou esperando, né? Porque você vê, por exemplo, que a solidariedade está numa amplitude muito grande nesses 2 meses, né? Que nós estamos aí, todo Isso. mundo ajudando todo mundo. Agora não pode parar de ajudar. É, Depois que eu até fiz uma live alguns dias atrás com uma psicóloga, né? E a gente conversando, ela colocou bem que a questão até da máscara, que você tem que pensar em você, se proteger e proteger o outro também. Então, né, uma ressignificação muito importante para o é hora momento. de tirar essa máscara, você não esquecer de olhar para o outro, Isso. né? Porque a máscara você está se protegendo e Isso. protegendo o outro. Isso Agora, a hora mesmo. que você tirar a máscara, continue com essa proteção. É verdade. Sabe? Eu acho assim, eu acho muito bonito as pessoas assim, por exemplo, que preocupam com o outro. Sabe? Eu não posso ter, dizendo, é porque eu tenho e o outro que se dane. Não. Se eu tenho condições, vou ajudar. Até às vezes, o Grazi, eu costumo dizer com minhas educadoras aqui, que nós temos 42 funcionários, até quando entra uma educadora, por exemplo, um dia ela entra, por exemplo, mais triste, né? Assim, em vez de você falar assim, nossa senhora, fulana hoje está com uma cara, chega perto dela, ai fulana, eu estou notando que hoje você está mais calada, está precisando de alguma coisa, dá um abraço, dá um sorriso, posso te ajudar, se você precisar de alguma coisa, eu dou as ordens. Verdade. Não é ajuda, quando a gente fala em ajuda, a pessoa só pensa em dinheiro. Dinheiro não é. Às vezes um olhar já ajuda bem, né? Uma palavra, um abraço, né? Um boa tarde, um sorriso. Isso tudo é ajuda. É verdade. Independente do estado da pessoa, do status social, da condição financeira, o porteiro, a sua empregada, o zelador do seu prédio, que passa na rua. Independente disso, eu acho que estava faltando isso no Brasil. Quer dizer, a Muito. gente fala no Brasil porque aqui estamos, né? Mas eu Sim. imagino que isso é no mundo todo. Então, eu me preocupo muito, eu toda a vida me preocupei muito com o ser humano. Eu nunca fui muito adepta à máquina. Aliás, eu não tenho muita afinidade com a máquina, não. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito novinha na PUC, com 14 anos.
Eu, com 14 anos, eu já me preocupava com os funcionários lá. Ah, o funcionário choveu, caiu o telhado do funcionário lá do jardineiro. Eu ia atrás dos professores, juntava e tudo, comprava telha para... Então, eu toda a vida fui muito preocupada com isso, em ajudar as pessoas, sabe? Então, quando eu me aposentei, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Nós começamos a fazer ações pontuais. Por exemplo, no Natal, a gente comprava os brinquedos, levava ao Hospital da Baleia, na Aura, na creche de A, B ou C. No dia da criança, comprava uns brinquedinhos, levava para o hospital. Um dia eu parei e falei, gente, e os outros dias do ano? Como é que é a vida dessas crianças? Foi aí que nós fundamos o Proação, já pensando nos outros dias. E é um ponto importante que a senhora tocou, porque nós já conversamos outras vezes, né, até a live que eu fiz com a Márcia, que é a filha da senhora, para quem não conhece, porque tem umas datas especiais do ano, né, Natal, Páscoa, Dia das Mães não, Dia da Criança, aí vem aquele monte de gente fazendo doação. E esquece que durante o ano há uma necessidade também, e que aí fica aquele buraco, porque não tem ajuda, né, dona Ângela? Então, são aquelas ações que eu chamo de ações pontuais, né? Natal, Dia da Criança e Páscoa. São essas três que as pessoas fazem questão até de levar os filhos para fazer uma visita, entregar pessoalmente um bombom, um brinquedo, né? Uma coisa. Mas isso, não estou dizendo que não tenha valor. Claro. Tem valor, né? Mas isso são ações pontuais que não resolvem a vida da pessoa. Não resolve a vida. Eu dar um ovo de Páscoa para uma criança no dia da Páscoa, o que eu estou fazendo para aquela criança? Dando um ovo de Páscoa no dia da Páscoa. É verdade. Mas e a vida dela? O pai dela, a mãe dela, os irmãos dela? Então, eu acho assim, porque as pessoas, tem muita gente, o Grazi, que falta oportunidade. Sabe? Eu falo que eu preocupo muito, não é com as pessoas sem recursos, não. Com as pessoas desprovidas de recursos. Eu preocupo mais com aquela pessoa desprovida de oportunidade. Sim. Que a gente se mexe no terceiro setor, com as pessoas. Você vê, por exemplo, tem muita gente boa. Sabe? Muita gente exemplo, gosta de ajudar. Se tivesse uma oportunidade, poderia dar uma vida mais tranquila, de melhor qualidade para a família. Mas falta oportunidade. Então, eu acho que isso compete à abertura do emprego aos grandes empresários, aos órgãos públicos, né? Sim, porque eu que não sou nada. Minha ONG é uma coisinha à toa. Eu tenho 42 funcionários. Sim. E todos eles registrados, com tudo pago, encargo pago, regularizado. Tudo dentro do que manda a lei. Quer dizer, então eu que não sou nada. Eu tenho 42 famílias, fora as minhas crianças, que eu ajudo as famílias também. Sim. Agora, por exemplo, nós fizemos aquela campanha da quarentena solidária, nós arrecadamos muito e estamos dando desde março, abril e maio agora. Nós estamos dando para os pais das crianças do Nova Vista que perderam o emprego, para as nossas educadoras, que os maridos também, às vezes, perderam o emprego. Então, estão passando necessidade. Então, a gente preocupa também com as famílias das nossas crianças. Sim. Ô, dona criança, né? Uma coisa assim que me preocupa muito é que eu vejo que os jovens, tem uma geração aí que está vindo que não tem esse envolvimento, né, com as questões. E aí a senhora coloca que o terceiro setor, né, eu falo a senhora porque a senhora vive isso no dia a dia da Proação. E tem essas deficiências, né, administrativas que a senhora sente tanta dificuldade porque o governo não dá não tem uma parceria, vamos falar assim. E aí a gente fica vendo, né? Muita gente ajuda, mas e o jovem hoje? Ele tem consciência, né, dessas questões?
porque será a próxima geração vindo aí para poder fazer esse movimento. Exatamente, a gente tem que formar a criança, porque são eles que serão os dirigentes daqui a uns anos. Isso. Né? Agora, isso. eu sinto, por exemplo, o jovem atual muito alienado do problema social do país. Sim. E político também. E político também. Eu falo mais do social, porque é a área que eu atuo. Né? Eles não estão preocupados se aquela criança, eles querem comprar uma roupa de marca. Se o outro está sem roupa, não tem problema. Então, é esse tipo de formação é que a gente precisa começar na infância. Para crianças já ir formando com aquele espírito solidário, com aquele espírito de olhar para o outro, não é? Então, eu acho isso muito importante, a formação da criança hoje em dia. Eu chamo de educação complementar. Né? Então, o Proação nasceu com esse princípio de educação complementar de crianças e jovens. Depois é que nós pegamos as casas de acolhimento. E até então esse terceiro setor ele não é regulamentado, como você está colocando, né? Ele, por exemplo, a parte contábil, por exemplo, eu sigo a mesma legislação do que o dono da Casas Bahia, por exemplo. Um grande empresário. A legislação é a mesma, a legislação tributária. Entendeu? Isso que eu acho, por exemplo, que não é correto. Porque ele tem um produto de venda, eu não tenho. Eu só tenho um produto de consumo, que são as minhas crianças, que são os funcionários que trabalham para mim. Porque eu não vou conseguir 42 pessoas como voluntário para tratar de criança dia e noite, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Porque as casas funcionam de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Natal, é Páscoa, é Carnaval, é sábado, é domingo, não é? Quer dizer, você não pode contar com um voluntário. Então, você tem que ter o funcionário, porque ele tem que ter o compromisso de ir no trabalho. Porque se faltar, complica, porque as crianças, por exemplo, os filhos de Nazaré, eles estudam. Além do mais, ainda tem que fazer o para-casa com eles. Né? Prepará-los, dar o banho, colocar o uniforme, levar para a escola, buscar para a escola. Buscar da escola, nós temos a parte, por exemplo, de lazer, que eu me preocupo muito, né? De fazer uma natação. Então, isso tudo a gente consegue muito aqui no Prado. A gente com doações. Aqui, com doações. E com parcerias com essas escolas, por exemplo, de natação. As crianças fazem aula de balé. Eu tenho 2 menininhas que fazem balé numa academia de balé aqui do Prado. Mas por generosidade da proprietária que concedeu a bolsa. Porque se a gente fosse pagar aula de balé, aula de natação, tudo não dá, aí não tem jeito. Sim. Né? Então, é tudo muito organizado. Para quem está nos assistindo e ainda não conhece, né, as casas da Proação, é tudo muito organizado, tudo muito arrumado, tudo muito carinho, né, dona Ângela? E tudo muito limpo. Olhado. Né? As crianças todas limpas, roupa de cama tem que ser trocada, tudo. Então, o consumo, por exemplo, de energia nossa é muito grande, porque eu costumo dizer que a gente lava a roupa de segunda a domingo. Porque são muitas crianças, né? Suja muito. Às vezes acabou de tomar um banhozinho, pôs a roupinha, vai tomar um remédio, derrama. Aí tem que trocar a roupinha. E aí vai. Mas eu, por exemplo, me sinto assim, muito gratificada, muito abençoada. Eu falo que é uma missão que eu escolhi, foi a forma, né, de dar a minha contribuição como cidadã e como cristã. Porque as pessoas, às vezes, cruzam os braços e querem falar, o governo tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, mas também não fazem nada. Eu costumo dizer assim, eu tenho o direito de criticar, porque eu dou a minha contribuição. Né? Então, a gente não pode também só criticar. Tem que dar sugestões, né? Procurar vereadores, deputados e tudo, e dar sugestões. Eu acho isso importante.
sabe? A senhora a senhora tem esse envolvimento, né, com as pessoas do governo para poder Tenho, tentar até um... mas não tenho muito sucesso, não. Uhum, Sabe? Por exemplo, sou doida para fazer um um projeto para gerir o terceiro setor. uhum, Mas eu preciso de uma ponte para eu fazer isso, porque eu simplesmente não tenho autonomia e nem capacidade também para fazer isso. Eu teria que ser a partir de uma pessoa, por exemplo, de um deputado que me levasse assistência social, assistência de política social, ao ministério, à secretaria e tudo, para junto, né, eu dar apenas a minha contribuição. uhum. Tem que ter os legisladores e as pessoas que entendem, né, das leis e ver o que Uhum. pode, o que não pode. Porque às vezes Sim. eu acho assim, isso aqui é fácil, mas às vezes não é permitido por isso, por aquilo. Mas o Uhum. meu desejo hoje é ter uma legislação específica para o terceiro setor. É. E é super importante, né? Nós estamos falando aqui da proação. Existem né, muitas ONGs aí que É, também têm os mesmos problemas, né, dona Ângela? E mesmos. as mesmas coisas, não é só proação, né? E tem umas que passam por muita dificuldade, sabe, Grazi? Porque nós ainda Uhum. temos, assim, a felicidade de termos pessoas de poder aquisitivo que podem nos ajudar e tudo, mas tem Uhum. companheiros nossos, dirigentes de casas de acolhimento, que é, por exemplo, num lugar, por exemplo, muito pobre, onde a Uhum. própria comunidade não pode ajudar, ela tem que ser ajudada, Sim. né? Então, por isso é que me preocupa, tem casas aí de acolhimento, por exemplo, que eles estão quase que fechando, porque o que a prefeitura paga não dá conta. A Uhum. comunidade ali em volta está precisando de ajuda, está precisando de Uhum. oportunidade. Como é que eles fazem? Né? Então, isso tudo dificulta. Então, eu tenho muita esperança. Eu estava com muita esperança esse ano, em 2020, Uhum. sinceramente. Eu tinha feito assim, um planejamento. Falei, nossa senhora, brinco com as meninas aqui. 2020 vai ser um must para nós. Começou o mês de janeiro, tudo encaixadinho, com projetos e tudo. Aí aparece essa pandemia. Eu acho que são os desígnios de Deus, É né? De verdade. repente, a pandemia está querendo nos mostrar um novo caminho, Sim, né? Para nascer um novo ser humano. Eu acho que tem isso. Eu, é como sou verdade. cristã, né? Católica e tudo, eu acredito que Deus está Eu nos também tenho, mostrando que nós temos que também ser acho isso. diferentes, né? Uhum. Que temos que mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso Verdade. comportamento com a gente e com o próximo, né? Mas estamos aí obedecendo, os órgãos públicos têm nos direcionado e orientando para fazer. Uhum. Fica em casa, põe máscara, usa álcool gel, isso tudo a gente está fazendo. E vamos ver até quando que isso vai ficar e o que vai sobrar disso tudo. Eu tenho muita fé que isso vai resultar num ser humano melhor. Com Eu tenho certeza, muita não, esperança com nisso. certeza. Teremos mais mundo melhor, mundo novo, mundo melhor. Eu acredito nisso. Porque se Também você tenho tem um ser humano melhor, o mundo torna-se melhor. Uhum. Concorda? Se o Verdade. ser humano é melhor, não é? E É eu acho que verdade. Deus deu isso agora no mundo todo, né? Porque pegou todo mundo, não só o Brasil, à toa não. Ele tem um propósito para essa pandemia agora, né? Uhum. E na minha visão, é para nós melhorarmos, para Uhum. tornarmos seres humanos melhores. É E eu verdade. acredito nisso, sim, com toda a força do meu coração. E se isso for acontecer, eu até fico mais aliviada de ficar nessa angústia que eu estou de ficar dentro de casa, não é? A gente até Verdade. supera melhor, né? Essa É quarentena, verdade. isolamento social e tudo, né? Porque a gente vai nas casas, por exemplo, você tem vontade de abraçar as crianças, porque eles gostam muito do contato físico, eles gostam muito. Então Sim. você não pode fazer isso, né? Porque você está vindo da É. rua.
É Então, verdade. eles não estão entendendo. Uhum. Os de 3, 4 anos, por exemplo, não entendem, porque eu chegava, brincava, beijava, abraçava. Hoje, não. Eu É, chego, fico mais lá na sala da coordenadora e tudo, vou pouco lá, por quê? Eles querem colo, eu não posso dar colo é para verdade. Ainda eles. tem Eles mais brigam, essa, né? eles não sabem nem o que é que está acontecendo no mundo, É, né? Então é difícil, mas eu acho que Deus está preparando um terreno melhor para a gente pisar mais firme. é Acredito, verdade, dona Nath. Também acredito. Eu queria porque fazer, o terreno abrir. estava muito arenoso, o terreno estava muito, né? Você estava pisando assim, os passos não estavam muito firmes, É né? mesmo. Então É. agora eu acho que ele vai preparar um terreno, uma terra bem firme, bem segura para a gente poder caminhar com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais amor às pessoas, Uhum. não é? Para uma qualidade de vida, porque se eu consigo dar uma qualidade de vida melhor para você, com certeza eu também vou ficar feliz e vou ter uma qualidade de vida boa, se eu estou te ajudando, É né? É verdade. tão gratificante você ver, você ajudar a pessoa e a pessoa, você vê que deu o resultado, que deu fruto, né? Uhum. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo assim o fruto do meu trabalho. A senhora, Sinceramente, vou contar aqui rapidinho para as pessoas que a senhora tem algumas meninas lá do núcleo Nova Vista, que a senhora trabalhou com elas desde pequenininhas, né? Assim, tipo, 3 aninhos, isso. tenho, E hoje elas já tenho. são mulheres, assim, já em Uma, faculdade, assim, dona. 4 já estão na universidade. Olha só que maravilha. Começaram comigo com 4 anos e tem 4 fazendo universidade. Sabe? Contribuição maravilhosa. Lógico, não tiro com isso o mérito das famílias. Porque Sim, lá as famílias das minhas crianças, eu falo minhas crianças, elas são muito presentes. Porque eu dou muita uhum, atenção, a moça que trabalha lá conosco, a Jane, também é da comunidade. Então a gente tem um entrosamento muito bom, né? sim. Mas eu Nós perdemos aqui a conexão com a dona Ângela um pouquinho. Você já vai continuar. Ela já está reconectando aqui, porque a internet é... Ei, dona Ângela. Água, Oi, Grazi. sim. O Estou te som da, ouvindo agora. o som da senhora tinha desaparecido, mas é assim mesmo. É. Mas eu queria, dona Ângela, o seguinte, agora eu queria abrir rapidamente, nós temos 15 minutos, Hum. e eu queria abrir para as pessoas, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para a senhora aqui na live. E enquanto isso, eu gostaria de colocar para vocês que estão nos ouvindo, que quem tiver interesse, né, de fazer a contribuição do sócio fraterno, é Ainda. possível, é possível via depósito bancário e também Pode. através da conta de luz. Dona Ângela, passa Exato. por gentileza qual o contato que a pessoa deve ter assim, com a Proação para poder fazer essa adesão, por favor. Ó, para fazer. Você tem aqui, Márcio, o número da conta? A conta aqui, ó. Para fazer o contato é a administração central, é aqui o escritório é na Rua Safira, 483, aqui no Prado, do lado da Igreja Curadares. Aqui é a Isso. administração central. Funciona todos os dias, segunda a sexta, quando não tem quarentena, né? De 9 às 16 horas, 18 horas. Uhum. As casas de acolhimento são aqui perto e o núcleo de cultura é no bairro Nova Vista. O A telefone, pessoa que... dona Ângela, por gentileza. Ó, o telefone do escritório Isso. é 3658 5798. Por esse telefone, a pessoa, a gente dá todo tipo de informação. Isso. Se ela quiser através da conta de luz, se ela quiser através de boleto, ou se ela quiser fazer o depósito direto em conta, porque tem gente que faz a programação, né? Todo Uhum. mês já faz o desconto, o crédito direto pela conta do Banco do Brasil. Sim. Então, através desse telefone,
pode ligar, ou então o meu pessoal também pode me ligar sem problema nenhum. Ótimo, Tá? ótimo. Dona Ângela, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade da senhora estar aqui hoje conversando comigo, com as pessoas que estão aqui nos assistindo, que pararam o tempinho delas em casa para poder estar assistindo a gente aqui na live. As casas de acolhimento, né, fora de quarentena, elas podem ser visitadas, mas antes tem que ser programado, né, dona Ângela? Porque as crianças têm as atividades delas, né? Isso, Então isso é só mesmo. telefonar para qualquer das casas e agendar com a coordenadora sem problema nenhum. Isso. Eu vou repetir o telefone de contato do escritório da Oproação. Ah, 3658-5798. 98. Belo Exatamente. Horizonte, gente, Aqui 031, no porque tem Ceará. pessoas que não são de Belo Horizonte que estão nos assistindo. É Tá. 031 3658 5798. Aprovação, 798. tá bom? É. Ligando para esse número de segunda a sexta, a gente dá qualquer tipo de informação. Eu quero te agradecer pelo convite, agradecer as pessoas que entraram e convidar a todas as pessoas que venham fazer uma visita, venham conhecer, Isso, porque é muito importante você ajudar, mas você conhecer o trabalho para isso. você ajudar. Eu gosto muito assim que a pessoa, para me ajudar, ela conheça o meu trabalho, Uhum. para ela ter certeza do que o trabalho dela, a doação que ela está dando, seja de qualquer forma, está sendo aplicado devidamente, corretamente, com ética, com respeito, com seriedade. Isso mesmo. Eu te agradeço muito, Eu que tá, pela sua agradeço, dona Ângela. convite. E agradeço a todas as pessoas que entraram e que participaram aí da live. Tá Tá bom. Um bom? beijo grande para a senhora, Outro. viu? Fica com Deus. Em breve que a gente possa dar um abraço pessoalmente. Viu? Muito Deus obrigada. quiser. Por enquanto, fica só meu abraço virtual para você. E Isso, para todas as pessoas. isso. Tá? Eu, Um beijo grande. eu vou colocar E na live, a live nossa, eu vou estar colocando ela no YouTube, tá ok? Aí lá no tá ok. Facebook, no Instagram, vocês vão ver o link para poder entrar. Ou então no meu canal, Grazi Mendonça Fotografia, no YouTube.